Deixa eu aprofundar um pouco para vocês o que está vindo como movimento por parte da oposição. A nossa equipe, como a Gabriela mencionou, mapeou ali 12 frentes diferentes em anúncios de partidos políticos, políticos que falaram individualmente sobre esse assunto, tanto feitos por meio das redes sociais ou em anúncios formais, notas divulgadas por esses agentes públicos. Isso quer dizer que são 12 ações protocoladas? Não. O que a gente tem neste momento, até porque a Justiça Eleitoral ainda não está recebendo muitos dessas manifestações, e isso vai ser reorganizado pelos partidos e pelos políticos, pode ser que essas frentes, esses anúncios sejam aglutinados em ações distintas. Por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro anunciou com a intenção de ingressar na justiça contra o desfile realizado na Sapucaí, por conta do desfile, contra a pré-campanha do presidente Lula, mas o PL, seu partido, também o fez. Então, a gente ainda não sabe direito se o movimento de Flávio Bolsonaro vai ser feito por meio do seu partido ou individualmente. E assim por diante, porque as campanhas ainda não estão estruturadas. Então, a gente precisa aguardar para ver como isso vai ser formalizado na Justiça Eleitoral. Isso ainda não foi. O que a gente tem são manifestações públicas de agentes políticos e partidos políticos, mas que devem sim se traduzir em ofensivas judiciais um pouco mais adiante. Quais são, segundo essas declarações, os principais pontos que vão ser questionados na Justiça? Aí a gente levantou para vocês. Propaganda eleitoral antecipada. Aqui a gente tem manifestações de diversos desses agentes políticos dizendo: teve propaganda antecipada, a gente vai contestar isso na Justiça. Aqui você tem algumas ressalvas. O entendimento mais recente da Justiça Eleitoral é de que, em termos de propaganda eleitoral antes da hora, vale se o político pedir votos explicitamente, disser vote em mim ou não vote no meu adversário, também vale. Mas, fora isso, manifestações implícitas, em tese, no passado mais recente, a Justiça Eleitoral não entendeu como uma infração. Mas há sim políticos que dizem que vão insistir nisso. E seria necessário uma mudança de entendimento da parte da Justiça Eleitoral em relação a esse assunto. O que pode significar um endurecimento da propaganda eleitoral antecipada, das regras de propaganda eleitoral antecipada, para todo mundo? Criaria um novo precedente. A ver se isso vai avançar. Outro ponto que alguns especialistas apontam como bastante relevante nessa discussão: abuso de poder político e econômico. É a ideia de que dinheiro público, por exemplo, serviu para financiar um desfile que privilegiou um candidato específico, no caso, o presidente Lula. Houve, de fato, a aplicação de dinheiro público na elaboração desse desfile na Sapucaí. Mas os recursos repassados à escola, a Acadêmicos de Niterói, foram repassados igualmente a outras escolas da Liga de Escola de Samba. Então, o argumento do governo é que a isonomia está preservada, não houve privilégio, portanto, não caberia esse tipo de alegação, mas os adversários do governo insistem que houve sim esse abuso, vão contestar isso na Justiça. E aqui dentro disso se encaixa, então, essa ideia do uso indevido de recursos públicos, por conta dos repasses feitos pelo governo federal à Liga de Escola de Samba. Um outro ponto que está sendo bastante levantado, e esse aqui é tido como chave em algumas dessas discussões, é discriminação religiosa. A gente vai falar um pouco disso mais adiante, mas uma das menções no desfile da Acadêmicos de Niterói, que preocupou inclusive o Palácio do Planalto, foi aquela que trata dos evangélicos, a representação de evangélicos, na ideia de que estariam numa lata de conserva. Aquilo pegou mal, bateu dolorido no Palácio do Planalto, porque esse é justamente um público do qual o governo Lula tenta se aproximar, que Lula quer conquistar para as eleições deste ano. Tem também quem diga que vai entrar com processo contra o presidente Lula por improbidade administrativa. No caso aqui, salvo engano, posso estar errada, mas salvo engano foi o deputado Nicolas Ferreira que apontou essa decisão de ingressar com uma ação nesse sentido. E também a abertura de contas da Acadêmicos de Niterói.
Isso, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e do atual candidato, pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pretendem solicitar uma transparência nas contas da escola de samba, apontando aí uma suspeita, na visão deles, de que haveria algum tipo de inconsistência financeira que poderia apontar uma eventual corrupção ou um eventual desvio de recursos. Essas, então, são as principais manifestações que a nossa equipe conseguiu mapear entre vários políticos, partidos, agentes públicos que tiveram um discurso crítico, seja nas redes sociais, seja por meio de notas oficiais, em relação ao desfile da Acadêmicos de Niterói.